Eu sei que eu não tenho trazido muita review de quadrinhos aqui pro canal, acho que já tem um tempinho que eu não falo sobre algum quadrinho que eu tenha lido, porém, nesse final de semana eu li Thanos Revelação Infinita, que é esse último lançamento aí da Panini. E nós finalmente tivemos aí um material solo, podemos dizer assim, do Thanos. Antes de falar sobre o quadrinho em si, eu tava, esses dias dando uma volta aqui com o meu cachorro, passei na banca da esquina, dei de cara com essa capa, que na minha opinião é uma das capas mais lindas que eu já tive nesses últimos anos, e vi que o material era roteirizado pelo Jim Starlin. Então eu pensei, cara, não tenho por que eu não comprar e não investir o meu trocado nessa HQ. Bom, eu paguei algo em torno de 28 e alguma coisa, não passou de R$29, Aquele preço bem padrão que tem. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque eu acredito que alguns sites desses, Amazon, Saraiva, já deva ter essa HQ em promoção, com algum desconto. E esse material tem um em torno de 116 páginas, e ele traz, nesse compiladinho aí, a saga Thanos The Infinite Revelation, que foi uma saga que saiu em 2014, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Bom, antes de a gente se aprofundar mais ainda, nesse material, vale a pena ressaltar que, como eu já falei, ela foi escrita e ilustrada pelo Jim Starlin, que é o próprio cara que criou o Thanos. E para muitos ele é considerado o melhor, roteirista de histórias cósmicas da Marvel. Já deixo bem claro que se você não gosta de histórias cósmicas, não tem uma base de conhecimento do mundo cósmico da Marvel, e principalmente, se você não é muito um fã de carteirinha do Thanos, não conhece o passado do Thanos, não é uma leitura recomendável, porque existem algumas referências e o roteiro, que na minha opinião não é muito bom, não foi muito bem escrito pelo Jim Starlin, que ele chega a deixar algumas pontas, ele faz algumas referências ao passado do Thanos, então é necessário, digamos, que você tenha uma bagagem de conhecimento do mundo cósmico e principalmente do Thanos. Bom, no início da história a gente é apresentado a uma espécie de alguns acontecimentos cósmicos que acabam meio que fazendo com que o Thanos queira entender o que está acontecendo. E é óbvio que esses acontecimentos cósmicos não só fizeram com que o Thanos se interessasse em descobrir o que estava acontecendo. Alguns outros personagens se interessam. A gente tem a participação do Surfista Prateado, a gente tem a participação do Tribunal Vivo, do Infinito, entre outros, inclusive até a Morte, que é a eterna paixão do Thanos, ela faz uma pontinha nessa HQ. É uma HQ muito curta, são 116 páginas, não tem muito como eu ficar me aprofundando na história. Então eu vou dizer o que eu achei, os pontos positivos, os pontos negativos e se vale a pena comprar esse material. Bom, de antemão eu quero dizer que esse roteiro desse material está longe de ser um dos melhores roteiros do Jim Starlin. Por exemplo, o Jim Starlin é o cara que roteirizou o Desafio Infinito, que pra mim é a melhor história cósmica da Marvel. Essa Revelação Infinita, pra mim, eu diria que é o pior roteiro cósmico do Jim Starlin. Não que seja um roteiro ruim, mas a gente está falando de um cara que para muitos, inclusive para mim, é o melhor roteirista do mundo cósmico. A história em si, ela deixa algumas pontas, algumas coisas mal resolvidas que meio que me incomodaram, em certos momentos até me tiraram um pouco da história. Eu acabei até que um pouco me desinteressando pela história. Mas uma coisa eu tenho que dizer, que a arte da história é muito maneira. Eu gostei muito das ilustrações do Jim Starlin, eu gosto muito da forma como ele ilustra, porque é nítido você perceber, esse material foi lançado em 2014, e é nítido você notar o quanto ele tem influência do passado dele, das ilustrações dos anos 80 e 90, e também das ilustrações atuais. É uma espécie de mesclagem da ilustração atual com uma ilustração mais estilo old school, que ficou muito maneira nessa HQ. Como eu falei pra vocês, se você é fã do universo cósmico da Marvel e do Thanos, vale muito a pena comprar esse quadrinho. É um quadrinho que vai te divertir, vai te entreter, não vai ser o melhor quadrinho cósmico que você vai ler no ano, porém é um quadrinho que vai te divertir e vale um investimento que não é um investimento tão caro. E vale a pena ressaltar, eu acho que é importante a gente falar, a Panini fez esse material, eu diria que com o melhor material possível que eles fizeram, na famosa capa dura, aquele papel que não é o papel de jornal, eles chamam de papel celofane, não sei. Mas enfim, o material ele está muito bem impresso. No início do material ele tem uma espécie de introdução para digamos que te situar um pouco na história.
E aqui no finalzinho aqui tem algumas outras histórias referentes aos quadrinhos da Marvel que foram pela Marvel OGN, que é o Negócios de Família e Vingadores A Era de Ultron. Inclusive eu tenho esses dois materiais. E aqui no final também tem alguns dos últimos lançamentos, que não são os últimos lançamentos pelo que eu vi aqui. Tem alguns materiais que já foram lançados, relançamentos da Panini aí pra você ficar por dentro. Cara, como eu falei, se você gosta de Thanos, se você gosta do universo cósmico, compra esse material que vale a pena. Se você não gosta do Thanos, não conhece muito dele, mas eu queria conhecer um pouco, cara, não vale a pena você comprar esse material, porque é um material que tem um certo nível de referências aí, uma bagagem. É necessário uma bagagem para entender um pouco esse material. Então é isso, por hoje é só, eu trouxe aí pra vocês, né, algumas pessoas estavam até me perguntando sobre os reviews de quadrinhos, então eu trouxe pra vocês hoje aí um review de um quadrinho aí pra vocês, um quadrinho que pra mim valeu a pena, porque eu gosto do mundo cósmico, eu tenho uma bagagenzinha bem breve do Thanos, então eu gostei bastante desse material. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de comentar aí se vocês quiserem indicar materiais do Thanos nos comentários, né, eu gosto muito como eu falei, do Desafio Infinito, pra mim é a melhor saga cósmica, mas o Thanos tem vários materiais fodas. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no comentário nerd, caso você não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.